Deus abençoe a todos vocês, estou de volta e vamos falar sobre Rurouni Kenshin, a nossa resenha de Rurouni Kenshin do mês. Hoje a gente vai falar sobre os episódios 6 e 7, trazendo a estreia, o mini arco do Jin'e. Esse arco ele é importante porque é a primeira vez que nós temos um inimigo, de fato, um inimigo que traz uma periculosidade alta, um risco de não só o protagonista como as pessoas ao redor dele de fato serem vitimadas, de fato correrem risco de morte. E aqui também é o primeiro confronto importante da saga, realmente importante. Não que a luta contra o Sanosuke não tenha sido, porque ela trouxe um grande pano de fundo político que acaba se tornando um dos principais motes de Rurouni Kenshin. Mas aqui, embora não tenha tanto pano de fundo político assim, ele traz uma situação diferente no sentido de você ver o Kenshin por uma outra ótica. Que aqui nós temos um pequeno relance, um pequeno vislumbre de como era o Battosai nos seus tempos de glória. Então, vamos seguir com a nossa resenha e vocês vão entender as diferenças entre um e outro. Contextualizando, o Jin'e apareceu no pós-crédito do episódio anterior, no episódio 5, matando uma autoridade do governo. Então entramos agora no episódio 6, Kurogasa. Kurogasa é uma expressão em japonês que significa chapéu negro. E esse é o nome que o inimigo da vez usa como uma espécie de pseudônimo, um nome de guerra, digamos assim, para manter a sua identidade real em segredo. Nós estamos no dojo, de manhã ou à tarde mais ou menos, e o Sanosuke está lá também, comendo junto com o Kenshin pessoal. O problema é que a Kaoru é uma péssima cozinheira, e o Sanosuke deixa isso bem claro, porque ele detestou o sabor do peixe que ela fez, e até meio que tira um sarro dela. Claro que a Kaoru não gostou. E numa cena bem típica de anime, ela fica pegando um monte de coisa ali perto para jogar em cima do Sanosuke, que se defende usando o Kenshin como escudo. O detalhe engraçado é que essa cena começa com uma trilha sonora bem alegre, E tem uma frase nessa trilha que eu achei particularmente interessante porque ela lembra muito a música tema de Super Mario World. E aqui também fica claro que o alívio cômico do mangá foi bem nerfado nessa adaptação animada, porque todo aquele exagero típico dos quadrinhos, nessa cena aqui inclusa, deu lugar a um slapstick, digamos assim, mais realista, mais crível. Para aqueles que não entenderam, slapstick é o termo usado em inglês para se referir a essas cenas de violência cartunesca, como acontecia muito em desenhos como Tom e Jerry, Pernalonga, Patolino, Looney Tunes e também Pica-Pau. No meio dessa confusãozinha, entre aspas, o delegado aparece para falar com o Kenshin, E logo depois de eles, o delegado chegou, vamos se acomodar, vamos entrar. E depois que eles se acomodam, todo mundo senta, o delegado resolve ir direto ao assunto, ele pede para guardar em segredo e depois ele explica o motivo da visita. Ele quer que o Kenshin acabe com um criminoso. No caso, o espadachim, da cena pós-crédito do episódio 5, ele atende pelo nome Kurogasa. Como eu falei, em japonês significa chapéu negro. E ele manda ameaças de morte por escrito a autoridades ligadas ao governo, cumprindo essa ameaça à risca, no horário e tudo. Agora participa da conversa com algumas dúvidas sobre as motivações do cara e também sobre a periculosidade dele. E quando o delegado fala sobre as vítimas terem ficado paralisadas antes mesmo de serem assassinadas, no caso, alguns policiais em uma determinada atuação do Kurogasa, ele matou todos os policiais que tinham armas de fogo antes mesmo de eles sacarem as armas. E de acordo com um sobrevivente, todo mundo ficou paralisado de sopetão. E nessa o Kenshin imediatamente mata a charada. E ele fala aqui o nome de uma técnica, Shinoipo, do estilo Nikaido Heiho. Obviamente ninguém entende isso, Isso do nada. E ele meio que desconversa com aqueles pensamentos filosóficos típicos dele. Mas guardem o nome porque vai fazer sentido daqui a pouquinho.
Anoitece, né? Aparece um certo sujeito ali, um gordão meio bonachão, aparentemente a próxima vítima, né, do Kurogaça, e ele tem o nariz todo empinado. E o nome do cara é um nome até meio esquisito, né? Jusanro Tani. Esse nome é meio esquisito, mas é porque ele é baseado no Sanjuro Tani, que era capitão de uma das tropas do Shinsengumi. O Tani já começa com o nariz em pé, desmerecendo o assassino, né? Se gabando de ter sobrevivido ao caos que foi o shogunato e também mostrando o exército particular que ele contratou. E nessa resenha que eles trocam, né? O delegado acaba trazendo o Kenshin, que revela que conhecia o Tani e aparentemente foi guarda-costas dele em algum momento ali do Bakumatsu, né? O Sanosuke também aparece logo atrás do Kenshin e ele ainda tira um sarro do exército contratado pelo cara, dizendo que já desceu a porrada em cada um ali pelo menos uma vez. Desnecessário dizer que tanto o Tani quanto o exército se mijaram nas calças só de ver os dois aparecendo. Depois disso, o Kenshin e o Sanosuke ficam trocando uma resenha enquanto jogam um xadrezinho ali para passar o tempo. E essa cena é legal porque ela mostra como os dois sempre foram muito entrosados, desde que se conheceram, né? Porque o papo corre super suave e eles se entendem assim muito bem. Alguém do lado de fora grita, né? Um grito a plenos pulmões e assusta todo mundo do lado de dentro. O Kenshin e o Sanosuke abrem a janela e veem que os guardas do lado de fora já foram para a vala, ou pelo menos parecem, né? Aí o Kenshin monta a estratégia e manda já posicionar todo mundo. É legal isso porque mostra que o Kenshin ele manja de estratégia, né? O que faz sentido, né? Considerando que ele passou uma década inteira no meio de uma guerra. O assassino entra e já chega e manha, né? Mas o Tani desesperado tenta incitar o exército contratado dele do jeitinho que todo político totalitário adora, na propina, né? Os babacas partem para cima do assassino depois dessa motivação troncha, né? E são devidamente derrubados. Claro, o Sano ainda tenta convencer os outros a fugirem, né? Porque eles não têm chance, mas o assassino paralisa todo mundo. Só o Sanosuke ainda consegue se mexer, né? O que chama a atenção do atacante. Motivos meio óbvios, né? E nisso, o Kenshin saca a espada e pula por cima do Sanosuke para atacar, mencionando que ouviu boatos sobre um retalhador de aluguel na época do Bakumatsu ainda. E aqui é que ele revela o nome desse assassino, Jin'e Udo. E este responde dizendo que também ouviu rumores sobre um retalhador com uma cicatriz no rosto, o próprio Batosai. Em outras palavras, a fama do cara já o precedia, né? O Jin'e tenta paralisar o Kenshin, mas falha miseravelmente. E aí o Kenshin explica que a técnica dele, na verdade, é uma disputa entre espíritos de luta. E uma técnica dessa contra alguém com o mesmo nível de aura que o atacante é praticamente inútil. O Kenshin desafia o Jin'e, que fica animado com a ideia de enfrentá-lo, mas ele parte para cima do Tani para cumprir a ameaça de morte que ele tinha feito. Claro, o cara não vai descumprir uma promessa, né? Nessa, o Sanosuke se livra da paralisia e parte para cima e ataca, mas ele acaba com o braço furado, o que faz o Kenshin despirocar total e atacar com ainda mais ferocidade. Isso surpreende o Jin'e o bastante para que ele mude o alvo e foque no andarilho. O Kenshin pede para o delegado providenciar socorro, né, para todo mundo e anuncia, né, porque o delegado pensa, poxa, mas agora você é o alvo dele. E o Kenshin anuncia que ele planejava resolver tudo ali mesmo e que, na verdade, ele acha até melhor que seja ele o alvo do assassino. O Sanosuke também recebe cuidados, ele aparecem o Kenshin e o Sanosuke depois andando, né, pela cidade, voltando para o dojo, presumivelmente, mas ainda à noite. O Sanosuke já está com uma tipóia, né, para apoiar o braço que foi furado, e eles estão conversando, né, sobre os eventos que se transcorreram naquelas horas. E eles acabam comentando, né, o Sano acaba comentando que foi a primeira vez que não só teve poucas vítimas, como também ninguém morreu. E aqui a gente também tem a explicação do estilo de luta do inimigo, porque o Sanosuke, fazendo às vezes do espectador, pergunta isso para o Kenshin, que dá a aula. Em particular, ele explica que o Shin no Ippo é basicamente uma transferência, uma projeção de um grande volume de energia ofensiva, né, do espírito de luta do atacante,
que basicamente trava o corpo do adversário porque ele não tem estrutura psicológica e estrutura espiritual, digamos assim, suficiente para conter, né, para receber todo aquele volume de energia. E isso acaba travando todo o corpo dele. Por isso que é necessário que o adversário tenha um nível de aura, um nível de energia, de espírito, de luta, igual ou superior ao do atacante, para que ele possa reverter o processo. Essa explicação no mangá é feita numa narração em off, ainda antes de o Kenshin e o Jin-E entrarem de fato em combate. Só que como essa explicação é bem mais longa, porque ela traz alguns detalhes do estilo, no anime eles colocaram o próprio protagonista para explicar, o que para mim faz todo sentido. Depois disso, Kenshin resolve contar para o Sanosuke o que ele sabe, né, sobre o Jin-E, que na época era um integrante do Shinsengumi. Mas a sede dele por sangue era tamanha que ele matava muito mais do que o necessário, e isso era um desrespeito às leis internas do Shinsengumi. E por isso ele acabou fugindo da tropa, né, para não ser justiçado, né, não ser executado, e se aliando aos imperialistas para continuar matando mais gente. O Kenshin reitera que ele vai ser o único oponente do Jin-E e que ele tem um favor a pedir para o Sanosuke, que não aparece, mas logicamente ele concorda, né? O Sanosuke vai para o dojo e explica o que aconteceu e que o Kenshin pediu a ele para ficar lá no lugar dele. A Kaoru não quer nem saber, pergunta para o Sanosuke para onde o Kenshin foi e resolve ir para lá, alegando que prefere correr perigo a se sentir sozinha de novo. O Sanosuke imediatamente saca que a Kaoru está gamada no Kenshin e decide deixar ela aí mesmo. O Kenshin está de novo à beira daquele lago, né, o mesmo onde ele lutou com o Sanosuke, para esperar o Jin-E aparecer, mas quem aparece é a Kaoru, que resolve ficar lá com ele. O Kenshin avisa, né, que ele não vai conseguir vencer se tiver que proteger alguém, né, e a Kaoru entende, né, ela entende que faz sentido e resolve voltar para o dojo. Mas ela deixa com o Kenshin a fita azul que prende o cabelo dela, só para garantir que o Kenshin iria voltar para o dojo, nem que fosse só para devolver a fita. Esse momentinho fofo, né, o Kenshin, claro, ele entende, né, e diz: pode ficar tranquila que eu vou voltar para o dojo para devolver. Só que esse momento fofinho ele é interrompido pelo Jin-E, que aparece numa tábua à deriva no lago e rapta a Kaoru, deixando, desta vez, a ameaça por escrito endereçada ao Kenshin, que, logicamente, fica possesso da vida. Entramos agora no episódio 7, Os Dois Retalhadores. O Kenshin lê a ameaça de morte e logo depois rasga em pedaços, puto da vida, enquanto ele vai caminhando para o local do encontro. Só que tem um negócio estranho aqui. A Kaoru foi raptada ainda de tarde, e ele só resolve ler a ameaça bem tarde da noite. O choque foi tanto que paralisou o cara por horas. Enfim, enquanto isso, lá já no local, né, onde foi combinado, o Jin explica para a Kaoru o motivo desse rapto. A ideia dele é deixar o Kenshin enfurecido o suficiente para trazer o Batosai de volta, porque na visão dele, o Kenshin de hoje é muito mais fraco e para ele isso não tem graça, né? O que ele quer é enfrentar o retalhador lendário do passado, porque para ele, uma luta até a morte contra um adversário desse porte é a melhor possível. E aqui a gente tem um pequeno, mas excelente filler, né? O Jin explica para Kaoru, né, como foi a primeira vez que ele viu o Batosai em ação, ainda quando estava nas fileiras do Shinsengumi. O Jin, na época, ainda não era o assassino que ele viria a se tornar, né? Não tinha toda a experiência, né? Experiência que eu digo de matança, né? E ali ele peidou na farofa bonitinha só com o vozeirão do Batosai. E olha que eles nem chegaram a lutar. Chega a hora marcada e o Kenshin, como bom japonês, chega bem na hora, pontual. A Kaoru fica feliz ao vê-lo, né? Mas a alegria dela morre imediatamente quando ela vê o olhar de fúria dele. De fato, o Kenshin tá tão puto que até o jeito de falar dele muda. Para quem não sabe, na versão original japonesa, o Kenshin usa o japonês arcaico, usando como pronome pessoal a palavra seisha, no lugar de outros mais comuns como boku ou ore. Boku é o eu usado mais por meninos jovens, né? Crianças e jovens adultos. E o ore
é aquele eu mais direto e mais rude, geralmente por homens mais ousados, mais agressivos, né? E no final das frases, aí no caso o secha era usado ainda naquele tempo, né, de Idade Média mesmo japonesa, de uma maneira mais educada, mais cortês, né? Mas geralmente, né, em obras de ficção você vê isso sendo utilizado por samurais, por ninjas. E no final das frases, o Kenshin sempre usa o sufixo verbal degozaru ou as suas conjugações, né, para passado, futuro, enfim. O detalhe é que nessa cena aqui, por causa do ódio que ele está sentindo, além da voz mais grave e ameaçadora que o voice actor emprega, o Kenshin para de usar o secha e começa a usar ore, e já mostrando a mudança psicológica que ele passou. Só que, como esse detalhe é muito específico da linguística do Japão, ele acabou se perdendo na dublagem. E aí o que é que acontece? O dublador ele tem que se contentar em passar essa mudança de personalidade, essa mudança psicológica, só com o timbre e o tom de voz. Acreditem, é bem mais difícil. Voltando para a cena, a luta começa e os dois parecem empatados. O Jin ainda tenta paralisar o Kenshin de novo, sem sucesso, e aí o Kenshin começa a ler os movimentos dele. Nos primeiros ele até consegue antecipar, mas em uma das técnicas o Jin passa a espada pelas costas, e isso o Kenshin não consegue antever e acaba sendo atingido. O Jin conclui que aquele ainda não é o Batosai e lança outro Shin-no-Ippo contra Kaoru, só que desta vez, como ele mesmo explica, é uma versão mais forte do Shin-no-Ippo tradicional, e o que foi paralisado na verdade foi o diafragma dela, ou seja, ela não ia mais conseguir respirar. Convenhamos, eu não sei qual dos dois seria pior, você ficar com o corpo todo paralisado ou com a sua respiração paralisada. Percebendo o perigo, Kenshin fica ainda mais puto e ataca o Jin de um jeito que pega o cara completamente de surpresa. Lógico, o inimigo fica ainda mais animado, porque agora sim ele está diante do retalhador lendário. O Kenshin não se faz jogado e já manda a braba. Venha logo pra cima, porque eu vou te matar. O Jin parte pra cima, mas no meio do caminho, só com o olhar, o Kenshin já faz o cara tremer na base e parar. O Kenshin ainda avisa para ele cancelar o Shin-no-Ippo que ele usou. Só que o Jin explica que esse aqui só tem dois jeitos de anular. A própria vítima quebra o efeito sozinha, ou o autor da técnica morre. E nisso o Jin explica o conceito da técnica. Basicamente o Shin-no-Ippo ele explora a influência que a mente exerce sobre as pessoas, né? Porque a gente sabe que isso realmente acontece. E ele projeta a aura do espadachim sobre a vítima, fazendo com que o corpo reflita o estado psicológico da pessoa. E o próprio Jin, como ele próprio anuncia, não é exceção a isso. E nisso ele usa o Shin-no-Ippo em si próprio para despertar toda a força, todo o potencial que ele tem dentro de si. O resultado é, como ele próprio diz, um Kagewaza ou uma técnica reversa. O Jin resolve mostrar a diferença de força com esse buff, esse power-up que ele recebeu, e estraçalha uma pedra que tem ali perto, um pedregulhozão bem grande. E o Kenshin simplesmente taca o e diz pra ele: se eu disse que iria te matar, fique certo de que nada vai mudar isso. E com isso ele arma a pose do Batojutsu, que é apresentada, claro, numa narração em off. E o Kenshin ainda diz que vai mostrar por que ele ficou conhecido por esse nome, enquanto o Jin só fica maquinando como ele vai se livrar do Batojutsu. Tarefa quase impossível, por sinal, por causa da velocidade empregada no saque da espada. Só que ele acaba percebendo o ponto fraco específico do Kenshin. Como ele usa uma Sakabatou, o deslizar da espada não é tão rápido porque o fio de corte está do outro lado, o que significa que o saque vai sair um pouquinho mais lento do que deveria. E é essa vantagem que o Jin pretende, né, quando ele parte para cima, agora sim, ele parte para cima explorando essa pequena diferença. O Kenshin, claro, responde mandando ver no saque da espada, e mesmo com o fio invertido, detalhe, o saque ainda é rápido o suficiente para o Jin quase não conseguir se safar. Mas ele consegue, parte para o contra-ataque
e é imediatamente atingido no cotovelo pela bainha da espada. Essa é mais uma técnica do estilo Hiten Mitsurugi, o Soryusen, um Batojutsu específico do estilo. E nessa o Kenshin explica que ele já sabia desde o começo que a Sakabatou tinha esse ponto fraco, só que o Jin-E não esperava que ele já conhecesse todas as Batojutsu do estilo Hiten Mitsurugi, e foi isso que resultou no apelido de Batosai. Com esse golpe, o tendão do braço do cotovelo direito do Jin-E foi completamente rompido, então ele já não vai poder usar a espada com o braço direito. O Kenshin levanta a espada para dar o golpe final e o Jin-E provoca, incitando ele a matá-lo. O Kenshin anuncia que vai matá-lo de todo jeito e desce a espada. Mas um pouquinho antes de a lâmina da espada atingir a cabeça do Jin-E, a Kaoru solta um grito tão forte que não só anula o efeito do Shin no Ippo, como também faz o próprio Kenshin acordar do Batosai Mode. Esgotada, pelo tempo que ela ficou sem respirar, quase 2 minutos, e pelo esforço que ela teve que fazer ao dar aquele grito, ela praticamente desmaia. Mas também, imagina você ficar sem respirar por quase 2 minutos e soltar um grito que exige muito da sua respiração. Convenhamos, faz todo sentido. Aí ela começa a cair, mas o Kenshin vai até ela e consegue segurá-la antes que ela atinja o chão. Percebendo que perdeu a luta, o Jin-E se levanta e ameaça, ele pega o Wakizashi que ele tem na cintura ainda para atacar. O Kenshin responde pegando a Sakabatou, mas aí o Jin-E pega a espada e espeta o próprio peito. E aqui ele revela toda a trama por trás da aparição dele. Mesmo depois da vinda da Era Meiji, o pessoal que passou a comandar não mudou a sua conduta, e a disputa pelo poder continuou a mesma sanguinolência de sempre. Só que, como o país agora tem uma estrutura jurídica e uma força de segurança mais eficazes, não é mais tão fácil matar a oposição como era antes. Acontece que o Jin-E queria continuar a vida de assassino das sombras, o que o levou a ter uma convergência de interesses com uma autoridade corrupta que queria, só para variar, eliminar a oposição na surdina enquanto mantinha a pose de paladino da justiça. Bem típico, Digamos que o Jin-E seria um Adélio muito mais inteligente e muito mais bem preparado. Um detalhe legal é que nessa parte a câmera foca, enquanto o Jin-E está falando, ela foca numa cobra que apareceu ali do nada na cena. Isso não existe de jeito nenhum no mangá, mas acabou trazendo uma metáfora até interessante. E essa cobra ela fica ali na cena durante todo o monólogo do Jin-E. E ela só vai embora quando ele finalmente morre. Por sinal, eita pulmão forte para aguentar uma estocada por esse tempo todo. O Jin-E finalmente morre e o Kenshin fica só pensando nas palavras que ele falou. E durante a volta para casa, a Kaoru agradece, e o Kenshin rebate, dizendo que era ele que devia agradecer. Obviamente a Kaoru não entende nada. E aí ele explica que se não fosse por ela, ele teria voltado a ser o Batosai de uma vez por todas. E ele humildemente agradece a ela por isso. E é então que ele se lembra de devolver a fita da Kaoru. O problema é que ela está toda suja de sangue por causa da ferida sofrida no combate. A Kaoru, claro, fica brava e sai correndo atrás do Kenshin em outro alívio cômico bem suavizado, terminando o episódio. Esses episódios seguem a mesma linha dos antecessores, pouquíssimas mudanças em relação ao mangá, trazendo a história quase que ipsiliteris de acordo com o que os quadrinhos mostraram, e trazendo, claro, toda a interpretação, toda a atuação do elenco de voz, e também um alívio cômico bem reduzido, bem suavizado. Só que aqui eu tenho algumas, além da questão da animação que continua muito ruim, o traço, é triste falar isso, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tento ainda às vezes, dependendo do caso, eu tento relevar assim, o traço no muito legal e tal. Mas infelizmente a qualidade do traço de Rurouni Kenshin nesses episódios ela tem decaído muito. O primeiro episódio foi até razoável,
E o segundo também, mas o 3 em diante a qualidade só vem caindo ladeira abaixo, né? A animação em si ela é até razoável, né? Não é tão ruim, mas o traço em si tá em cada episódio ele fica pior, infelizmente, né? Dá aquela sensação de esboço, não é nem de traço genérico, é de esboço mesmo, né? E fica cada vez mais distante mesmo do traço atual do Atsuki, né? Que é um traço lindo. O traço do Atsuki é um traço muito bonito e ele melhorou bastante, né? Um traço mais clean, né? Nos mangás mais recentes, né? E no começo o anime ele ainda tenta emular um pouquinho do traço mais recente do Atsuki, mas infelizmente a qualidade do traço diminui muito nos episódios seguintes. E aqui em particular tem outro ponto que me incomodou um pouco, que foi a voz escolhida para o Jinhe, né? Na versão original, no anime de 96, ele tem uma voz mais envelhecida, né? Uma voz mais áspera, e isso contribui para o senso, para deixá-lo mais intimidador. Aqui escolheram uma voz muito limpa para ele, né? Continua sendo uma voz grave, mas é uma voz muito mais limpa. E isso meio que diminui um pouco a imponência que o personagem exige, né? E acaba meio que tirando um pouquinho do peso dele, sabe? Mas é uma crítica menor, digamos assim. Me incomodou um pouco, mas não me tirou da cena. Agora, uma coisa aqui que melhorou foi a trilha sonora, né? Nos episódios anteriores, né? No mini arco do Sanosuke, a trilha sonora ficou muito em segundo, terceiro plano, né? Ela perde muito do impacto. Mas nesses dois episódios, no 6 e no 7, ela é mais. Não é predominante, mas ela tem um pouco mais de espaço. Ela recupera mais espaço, né? Ela pontua a cena de maneira mais eficaz do que nos dois episódios anteriores, né? As cenas de alegria, elas trazem uma trilha realmente alegre, uma trilha bem pontuada, uma trilha bem destacada. E as cenas de tensão, elas têm uma trilha bem pontuada que traz o peso de tensão. Uma pena que o combate, que as cenas de ação, elas têm uma trilha tensa, mas infelizmente ela não é uma trilha mais rápida, digamos assim. Ela é uma trilha muito morna. Para uma cena tensa, calma, digamos assim, seria ótimo. E como é nas cenas tensas, mais calmas, mais de diálogos. Mas para cenas de ação, essas trilhas não combinam porque ficam muito mornas. E acaba dando uma sensação de desconexão com a cena específica de combate. E no mês que vem nós vamos trazer o começo da saga da Oniwabansho, né? Vamos trazer a estreia da Megumi Takagi, né? Do arco do Kanjo Takeda e da Oniwabansho, né? Que são os próximos grandes adversários de Kenshin e sua trupe, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês curtem Rurouni Kenshin, comenta aqui o que vocês acharam, né, de mostrarem como era, pelo menos um pequeno vislumbre de como era o Retalhador. Comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo. E se estiverem gostando, claro, não se esqueçam de continuar vindo ao canal, prestigiando e compartilhem para quem vocês gostam, quem vocês acham que também iria gostar desse conteúdo que a gente produz aqui, beleza? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tu é do tipo que gosta de andar com o game do coração por onde tu passa? Então confere a Kamiware Store. Lá tem camisa de vários games, também de animes, de séries, do Oiapoque ao Chuí da cultura pop, e tem também moletom, boné, caneca, enfim, você está bem servido. E se tu quiser um descontinho, usa o meu cupom ONERD5 para ganhar 5% na tua compra. O link e o cupom vão estar aqui na descrição. Confere lá.